E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Daniel Tenuta, também conhecido como Bispo Dani, e eu quero te apresentar um material muito bacana que eu produzi. Esta primeira parte eu apresentei na igreja que eu dirijo. É um estudo do apóstolo Paulo em 3 partes, e essa primeira parte eu tive que dividir em 4 episódios, porque é muito conteúdo. Mas antes quero te pedir, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, curta o vídeo também para que o YouTube leve esta aula para mais pessoas e compartilhe. Tenho certeza que vai te ajudar muito e você compartilhando vai ajudar outras pessoas a entender o apóstolo Paulo e o quanto ele acrescentou ao Evangelho. Terminando esta primeira parte do panorama de Paulo, nós vamos falar sobre religiões. Os conflitos religiosos que o apóstolo Paulo teve que enfrentar, inclusive dentro da igreja. Olha que bacana este entendimento, porque a igreja começou a ser contaminada com as culturas. Aí não dá, né? Reino de Deus não é religião. Então se liga nesta aula final, terminando a primeira parte, e não perca as próximas. Combinado? Vamos lá. Agora encerrando, eu quero passar para vocês mais alguns conflitos culturais do apóstolo Paulo, que você vai ver isso em várias cartas. Porque Paulo normalmente quando chegava numa cidade, ele primeiro ia na sinagoga, porque era mais fácil pregar Jesus para um judeu, porque o judeu conhecia a palavra. E o judeu sabia que Jesus era o cumprimento das profecias. Depois que ele conseguia um grupo de judeus, às vezes ele não tinha sucesso, às vezes ele era rejeitado, aí ele pregava para os gentios, os pagãos, que era um grande desafio. Paulo ele enfrentou um conflito muito grande de cristãos judeus religiosos que queriam impor os costumes judeus para os não-judeus. Até o apóstolo Pedro foi contaminado, não sei se inocentemente, mas por essa religiosidade. Paulo diz assim aos Gálatas, olha que texto chocante. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, então isso foi após o concílio, tá, gente? Após aquela decisão, que não precisava mais praticar a circuncisão, os gentios. Enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Você consegue conceber um apóstolo publicamente dando bronca no outro? Já imaginou? Pois é. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que eram os judeus cristãos, ele comia com os gentios. Estava lá, irmãos, comendo torresmo, porco, coisa que o judeu não pode comer. Quando, porém, os judeus cristãos chegaram, ele se afastou e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar, até Barnabé, que caminhou com ele na viagem. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então Paulo ele vai ser esse pregador aguerrido ao combate à religiosidade. Nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade, porque ela entra na igreja usando a cultura, ela entra na igreja usando os nossos hábitos, os nossos costumes, e muitas vezes deixamos de ver a liberdade de Cristo por causa das contaminações. Paulo foi duro ali com Pedro publicamente, e certo, correto, porque como pode lá em Jerusalém falar uma coisa e aqui viver outra coisa? Isso se chama hipocrisia. E vamos dizer, se tem alguém que poderia falar sobre hipocrisia era Paulo, porque Paulo foi fariseu. Paulo sabia o que era ser hipócrita. Paulo sabia o que era viver na religiosidade. E Paulo usava esse conhecimento do farisaísmo para
vencer também os cenários contrários a ele. Lembra que nós vemos no começo que ele estava ali em Jerusalém, naquela bagunça, que ele apelou para César e tudo? Teve um momento que estavam os fariseus e os saduceus ali no julgamento. Olha a astúcia de Paulo. Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. Paulo ele era muito esclarecido que, além da religiosidade que havia na igreja, como os judeus se perderam por causa da religiosidade. Porque dentro do judaísmo existiam vários partidos. Os mais famosos eram esses: fariseus e saduceus. Os fariseus surgiram durante esse fogo daquela luta contra Antíoco Epifânio, dos macabeus. Surgiu nessa época do zelo, da preservação da lei, da santidade, mas o exagero dessa busca tornou eles fechados para um relacionamento espiritual, se tornou um relacionamento religioso. E os saduceus, eles eram os aristocratas, sempre muito poderosos, ligados à política, que eram descendentes de Zadok, que era o sacerdote na época, o sumo sacerdote na época de Salomão. E esses caras, eles eram tão contaminados pelo Império Grego, pela influência do helenismo, que eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam nos profetas, e os saduceus só estudavam a Torá, só os 5 primeiros livros. Eles desprezavam os profetas. Então era difícil você pregar sobre Jesus cumprindo profecias se eles não acreditavam nas profecias. O que Paulo fez? Preciso ganhar tempo, está todo mundo contra mim, vamos causar uma briga. Aí ele falou: gente, eu sou fariseu, estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição dos mortos. E é verdade, porque ele acreditava na ressurreição de Jesus. Daí alguns fariseus começaram a defendê-lo, brigar com os saduceus, e Paulo ganhou um tempo, pelo menos para respirar e apanhar menos. E daí ele apelou para César e, como diz a palavra, naquela noite, pondo-se ao lado dele um anjo do Senhor, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então eu concluo todo esse cenário tão violento, de tanta religiosidade, idolatria, paganismo, com algo muito precioso para esse ano a nós. Nós vamos vencer a religiosidade, nós vamos vencer as contaminações, nós vamos vencer as idolatrias e as religiões, e muitos vão se converter ao Evangelho. Pessoas que estão completamente enganadas na tua família por filosofias, por doutrinas, por mentiras e manipulações de falsos profetas, e também por manipulações do anticristo, serão libertos, transformados pelo sangue de Jesus. E eu lhe afirmo, se você entregar a tua vida, se você buscar o Senhor de todo o teu coração, e realmente, como eu disse, primeiro buscar a vontade de Deus, além de todos os teus planos, para estar realmente no centro da vontade dEle e no plano dEle, você vai chegar onde Deus determinou. Se Deus determinou que você vá no lugar mais importante do mundo para testemunhar, creia, se prepare para enfrentar todas as adversidades, vencê-las de cabeça erguida, e vai terminar esse ano como o melhor ano da tua vida. É o ano da grande superação em todas as áreas, em nome de Jesus. Então terminamos a primeira parte deste estudo. Fique ligado que nós teremos a segunda parte semana que vem aqui no canal. Que você possa estudar sobre o apóstolo Paulo e ser inspirado por tudo aquilo que ele realizou, por este legado fantástico de conhecimento e de realizações. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva, compartilhe com os teus amigos, curta este vídeo e vamos continuar nesta jornada entendendo mais a palavra de Deus. Até a próxima!